Daí, galera do Me Salva, beleza? Vamos lá falar de uma das obras mais conhecidas e mais intrigantes da literatura brasileira, que é Dom Casmurro, do Machado de Assis, né? Dom Casmurro é, junto de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, um dos principais romances do Machado de Assis, né, um texto que virou clássico na literatura. E a gente vê que ele é clássico, né, galera, porque ele já tá embrenhado na cultura brasileira, né? Mesmo se tu não leu Dom Casmurro, né, tu sabe alguma coisa sobre o livro, né? Tu já ouviu aquela frase, os olhos de ressaca da Capitu, né, que ela é oblíqua e dissimulada, né? E tu certamente sabe que a grande questão do Dom Casmurro é aquela velha, né, o velho romance da dúvida, né? Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, né? E ele é um livro muito interessante, galera, porque ele já deu margem para muitas interpretações, tá? Ele é um livro muito rico e eu vou te colocar alguns aspectos, algumas possibilidades de leitura da obra, tá? Então, a primeira coisa, questões aí mais técnicas, assim, informativas, né? O Dom Casmurro é um romance, ele é um texto realista, né? A gente sabe que o Machado lá tem duas fases, né? Uma fase mais romântica, uma fase mais realista. E Dom Casmurro é publicado então em 1900, tá? O livro ele é narrado, isso é importantíssimo de tu saber, até para a gente interpretar, para tu interpretar o livro, né, para tu poder ler com mais atenção. E isso é uma coisa que eu quero te dizer, né? Se tu se aventurar a ler Dom Casmurro, ele é um livro que para ser entendido ele precisa de atenção. Tu tem que, assim, o diabo tá nos detalhes e o diabo é o Bento Santiago, ok? Eu já vou te dizer por que que esse cara aqui é o diabo. Vou até botar aqui, ó, diabo, tá? Então, esse nosso diabo aqui, né, que vai nos manipular pelos detalhes, ao menos essa é a interpretação que eu vou colocar para ti, é ele que é o narrador da obra. Então, é uma obra narrada em primeira pessoa, tá? Por ele que é o Dom Casmurro, né? O Bento Santiago, ou Bentinho, como vai ser chamado desde a infância, ele é o Dom Casmurro. E no primeiro capítulo do Dom Casmurro, que se chama Do Título, a gente já tem a explicação de por que Dom Casmurro, né? A história é a seguinte, né? É assim que começa a obra. O Bento estava um dia no trem, já né, quando ele está narrando o livro, né, já, com mais de 50 anos, quando um jovem puxa assunto com ele. E o jovem fala da lua, fala do tempo e acaba ali recitando uns versos, mas o Bento ele cochila, o jovem fica brabo e sai por aí a falar mal dele e vai apelidar ele, então, né? Ele vai ganhar essa alcunha aqui de Casmurro, ok? De casmurro, porque é fechado, porque é mal-humorado, e os vizinhos que, segundo o Bento Santiago, segundo o narrador, já não gostam dele, e desconfiam dos hábitos dele de ser solitário, de ser em si mesmado, né? Já vão curtir o apelido e vai pegar, né? E aí o acréscimo, então, de Dom, né, que a gente vai ter, é um deboche aí, né? Porque ele tem áreas de fidalgo, uh, alguma coisa assim, tá? Então, galera, o narrador, o Bento Santiago, tá, o nosso diabo, ele no segundo capítulo ele nos explica que ele está a escrever um livro, né? Então, mais uma vez, explicações sobre o porquê do livro, né? E o capítulo 2 já vai falar isso, né? O capítulo um fala do livro, capítulo 1 fala do título, o capítulo 2 fala do livro, né? Por que o livro, né? Por tédio, porque ele não tem mais o que fazer, e porque ele quer atar as duas pontas da vida, passado e presente. Ele quer entender a própria vida. Ele pensou primeiro em escrever um livro de jurisprudência, uma vez que ele foi advogado, ou de filosofia, mas resolveu fazer as suas memórias, né? Por que eu estou destacando isso? Porque segundo a minha interpretação do livro, não é só minha, de muita gente, de muitos críticos, tá? Isso é mentira. É uma baita de uma mentira, porque a gente percebe, galera, que o livro não é sobre ele mesmo, né? O Bento Santiago não está falando, a matéria do livro não é Bento Santiago, a matéria do livro é Capitu. Né? Ele vai acabar falando, né? A gente vai perceber que a Capitu faz parte da vida dele, mesmo quando ela já não é mais parte da vida dele, né?
Então aqui a gente já tem o primeiro engano desse nosso diabo aqui, que ele nos engana o tempo todo. E uma vez que o livro é narrado em primeira pessoa, tá? A gente precisa desconfiar, porque a gente não tem um narrador onisciente, a gente tem um narrador em primeira pessoa que está falando dele mesmo. Ele pode estar contando o que ele quiser, né? Então a gente precisa desconfiar da veracidade do que ele está nos dizendo, porque a gente só tem o olhar dele sobre a história. Ok? Então, algumas coisas aí, algumas questões, né, de enredo da própria vida familiar, aí o início da vida do Bentinho, né? A gente vai ter na infância, e aí o Bentinho depois vai voltar para a infância. Uh, a gente vai ter que na infância, né, o Bentinho, ele é, em primeiro lugar, né, Capitu. A Capitu é importante, então já vamos falar dela, né? Ele é vizinho da Capitu. Capitu, a vizinha por quem ele vai se apaixonar e vai se casar. E um determinado dia, ele tá ouvindo a conversa dos adultos e o José Dias, que é um agregado, que é alguém que mora com a família de favor, porque há muitos anos atrás, né, ele teria tido lá uma relação que foi importante com o pai do Bentinho, né? O pai do Bentinho foi um deputado no Rio de Janeiro, então temos uma família de classe alta, né? Enquanto já destaco, a Capitu, né, filha de João Pádua e Dona Fortunata, pertence a uma família de classe mais baixa, classe média baixa. Eles não estão assim no mesmo ponto da pirâmide social, digamos assim, tá? Um dia o José Dias está falando para Dona Glória, que é a mãe do Bentinho, né? Que o Bentinho fica aí, tá sempre pelos cantos com a Capitu e menciona que talvez, né, eles tenham alguma coisa. E aí o Bentinho se dá conta de que talvez eles tenham alguma coisa, que talvez ele goste da Capitu, né? E aqui então começa esse amor do Bentinho pela Capitu, que é um amor que inicialmente é impedido, né? Por quê? Porque a Dona Glória, ela perdeu o primeiro filho e ela, religiosa, faz uma promessa de que o seu segundo filho, que no caso é o Bentinho, ele vai se tornar padre, né? De que ela vai mandar o filho para o seminário e ele vai se tornar padre, tá? Então tem toda uma novela em função disso, né? Ele acaba indo para o seminário, mas não fica, vai fazer direito, vai se tornar um advogado, né? E ele e Capitu se casam, né? E, bom, o que acontece? Eles se casam, o Bentinho, ele vai fazer um grande amigo na adolescência, né? Que é o Escobar. Então esse amigo vai continuar, né, por toda a vida e até a morte do Escobar, né? E aí nós vamos ter então na fase adulta, acaba que a gente tem dois casais, né? O Bentinho e a Capitu, e o Escobar, amigo do Bentinho, se casa com a Sancha, ok? Então eles são um casal amigo, até combinam de ir para a Europa juntos. Uh, a Capitu, eles têm um filho, Escobar e a Sancha. A Capitu e o Bentinho demoram para ter um filho. Tem momentos então que a Capitu e o Escobar eles têm uma relação próxima. Às vezes o Bentinho chega, eles estão conversando. A Capitu, o Escobar é comerciante. A Capitu pede algumas dicas sobre finanças, porque ela está pensando na chegada do filho e tal. Bom, o Escobar morre afogado. O Bentinho e a Capitu têm um filho. E um dia o Bentinho olha para a foto do Escobar e percebe, pensa, diz ele que o filho é igual ao Escobar. E aqui então ele começa a pensar, né, que a Capitu traiu ele com o Escobar e que seu filho não é filho, não é seu filho, é filho de Capitu com o Escobar, né? E aí a gente começa então a questão de que o Bentinho está dizendo que a Capitu traiu ele, né? Ele foi traído pela Capitu, ele chega a o casamento se desfaz, enfim, né? E o que é interessante de observar aqui, galera, que até os anos 50, tá? Até 1950, a Capitu, de fato, tá? A Capitu, de fato, nós tínhamos uma Capitu culpada, tá? Por que eu estou dizendo isso, né? Dentro da crítica literária, a crítica literária brasileira foi unânime até a década de 50. Olha só, o livro é de 1900. A crítica literária brasileira foi unânime até a década de 50 na opinião de que a Capitu traiu o Bentinho. E a crítica nunca levou em conta o fato de que quem está contando a história é Bentinho, né? Então a gente tem que
Bentinho, Bentinho, ele é, né, o acusador, né? Ele é o narrador, ele é o acusador, ele é o advogado de defesa, ele é o juiz, ele é o réu, ele é tudo, né? Mas o que que acontece? A crítica literária nunca questionou Bentinho, nunca colocou em xeque ele, até que em 1960, e aí a beleza da literatura é que pode ter diversas interpretações. Em 1960, tá? Uma estudiosa de formação anglo-saxã, uma estudiosa feminista anglo-saxã, chamada Ellen Caldwell, Ellen Caldwell, tá? Ela vai dizer pela primeira vez que não há como saber se Capitu traiu ou não, porque a gente só tem o lado de Bentinho da história. E isso é um fato, né? Na verdade, a pergunta Capitu traiu ou não, ela não é respondida, né? Bentinho desconfia que Capitu traiu, mas isso não fica claro, tá? Uh, e aí o que que é interessante, galera, de observar no livro, tá? Olha só, eu já vou argumentar pra ti rapidamente, tá? Que por que eu chamei o Bentinho de diabo, né? Porque, galera, ele vai, vou usar essa expressão aqui, ele vai minando o leitor, né? Ele vai minando o leitor, ele vai mostrando como a Capitu é esperta. E porque pensa bem, o Bentinho ele está escrevendo sobre a Capitu adulto, tá? Já depois de separado dela. Então ele vai minando o leitor para culpar a Capitu. E aí é muito interessante porque assim, o Machado sempre muito crítico da sociedade, né? O Machado sempre pensou sobre a situação da mulher, sobre a questão do patriarcado. Então pensa bem, né? Numa sociedade patriarcal, sociedade carioca patriarcal, 1900, né? Até hoje a nossa sociedade é patriarcal, infelizmente, mas mais fortemente no início do século, né? Quem é que vai questionar, tá? Quem é que vai questionar um homem? Essa é a questão. Homem branco, classe média alta. Homem branco, classe média alta, advogado. Quem é que vai questionar a veracidade do que um homem branco, classe média alta diz, né? Quem é que fica com a verdade? O Bentinho ou a Capitu? Mulher, classe média baixa, né? Então, é como se o Machado tivesse escrito esse livro pensando, né, que nessa questão, né, que a própria fala de seu personagem não ia ser questionada, né? Até se a gente pensa em patriarcado, mulher é sempre culpada, né? Se a gente pensa na história, desde a Idade Média, a tradição, né, judaico-cristã, ela culpa a mulher, né? Pensa bem, a tradição judaico-cristã vai colocar o sexo como pecado, né? E é a mulher que, segundo até o Santo Agostinho vai dizer isso, né? Que é a mulher que é culpada por o homem ceder ao desejo sexual, né? Então aqui a gente tem, de novo, a Capitu é culpada, a Capitu traiu o Bentinho, isso não é questionado, né? Até chegar essa teórica aqui e dizer não, né? A gente só tem a visão do Bentinho, né? E o Bentinho, como eu estava te dizendo, né? O que que ele vai fazer, galera? Olha só, a gente tem lá no capítulo. É só um indício, né? No capítulo 31, as curiosidades de Capitu. Olha o que que o Bentinho diz. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda não o disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na cabeça do leitor à força de repetição. Ato falho do nosso narrador, porque ele está tentando incutir na cabeça do leitor todo o tempo como a Capitu é esperta, como ela é manipuladora, né? Tem uma cena antes deles né, começarem a se relacionar amorosamente na adolescência, que a Capitu escreve né, no muro com um coração, Bentinho, Capitu, e ele fica nervoso, chega o pai da Capitu e ela desfaz rapidamente né, aquela imagem, dá uma desculpa pro pai dela. E ele destaca, o narrador destaca como ela foi rápida, né? Como ela foi esperta. Só que te liga só, quem está retomando o passado é o Bento adulto, é o Bento amargurado, é o Bento solitário, sem a Capitu, que foi para a Europa, né, e morreu, né? O filho dele foi para a Europa e também morreu depois. Então, quer dizer, o que que a gente tem, né, galera? O narrador Bentinho, tá?
a personagem, né, a figura de Capitu, a Capitu que a gente tem, isso é um detalhe incrível. A Capitu que a gente tem, ela é uma construção desse narrador. O narrador Bentinho constrói a Capitu que ele enxerga agora, talvez amargurado, né, por como acabou a vida dele, né? Então eu não estou nem te dizendo que a gente sabe se a Capitu traiu o Bentinho, ou não, né? Mas o fato é que não há dúvidas para o narrador e não houve dúvida para a crítica literária, mas o fato é que há essa dúvida. A gente não pode confiar, então, nesse narrador aqui, né? E se tu lê com atenção, especialmente a parte da infância do Dom Casmurro, né, quando ele está narrando a infância, tu vai ver como o narrador está preocupado em mostrar a Capitu como dissimulada, como manipuladora. Então tu percebe a sagacidade dessa obra do Machado, a esperteza, né, dessa obra para mostrar como não um personagem, para discutir talvez o patriarcado, né, mostrar como a voz de um personagem homem de classe alta muitas vezes não é questionada, e para brincar um pouco, né, com essa coisa de um narrador em primeira pessoa que está inventando ali uma verdade, né? Então é um livro, né, Machado é sempre difícil de ler, né? Quase sempre assim, ele tem uma narrativa digressiva, mas é um livro muito interessante, né? E se tu for se aventurar a ler, lembra, o diabo mora nos detalhes. Feito? Até a próxima.